A privacidade, mas também tem a questão da liberdade vigiada, né? Não, com relação às questões, são dois assuntos. São os provedores de conteúdo e os provedores de transmissão, talvez assim. Então, um vai ficar obrigatório, você vai ter que permanecer por um ano para aquelas questões de se garantir alguma operação, você tem que ter a obrigação de guardar, mas não do jeito que é hoje. Do jeito que é hoje, qualquer coisa que você faça fica ali armazenado à disposição daquele provedor para negociar a informação e ter acesso à sua vida sem a necessidade devida, você está entendendo? Deputado, gostaria de mandar um abraço aqui para o Rafael Sá de Aracaju, no Sergipe. Ele faz uma pergunta que o senhor já respondeu, tocando no assunto a respeito do fundo partidário. Então, em debate, recentemente, naquela pergunta que eu te fiz a respeito dos novos partidos. Denise Altenburg. Tem mais uma pergunta aqui. Há ou não, em relação aos royalties do petróleo, que é outro assunto, está pegando fogo, né? Porque já uns usos da presidente Dilma Rousseff pode vetar parte da medida provisória, exatamente para não haver quebra de contrato. E, nesse sentido, Emilson Costa, do Rio de Janeiro, que sempre participa aqui conosco, como eu já lhe avisei. Tem que parabenizá-lo. Há ou não quebra de contrato, portanto, do direito adquirido com o governo do Rio de Janeiro em relação à nova lei dos royalties? Olha, Emilson, há uma discussão muito forte no Congresso e aí você há de entender o seguinte: Rio de Janeiro é lindo, é a cidade mais bonita do Brasil, do mundo, mas existe o contexto do Brasil como um todo, tá? Há o lado federativo dos outros estados que dizem que o contrato é celebrado entre a Petrobras e a firma exploradora. Então, como uns dizem, estados produtores e estados não produtores, quem defende uma tese, a outra defende estados confrontantes e estados não confrontantes. O que é que se confronta a 300 quilômetros da costa, a 4 mil metros de profundidade? Então, o que é que aquilo ali causa de benefício ou de prejuízo a estado A ou estado B? Eu falo com muita tranquilidade com relação a esse assunto, porque a minha função, eu defendi o projeto do Zaratini. Não era o projeto ideal para o meu estado, não era o projeto ideal para o estado do Rio de Janeiro, para o estado do Espírito Santo, para os outros estados, mas era o que tinha um escopo de maior tranquilidade de se rever as posições atuais. Não era que não mexia, não é a questão não é essa, é porque garantia a renda atual para o estado do Rio de Janeiro, para o estado do Espírito Santo, com ou sem correção, porque os estados pleiteavam que isso fosse corrigido por algum indexador, por barril de petróleo, assim, e o Zaratini mantinha uma receita fixa até 2020, 2022, mas isso garantia que o Rio de Janeiro, que o Espírito Santo mantivessem a renda que tem hoje para não ter problemas com relação a pagamentos de pensionistas, a contratos, as coisas que nós vimos o governador Sérgio Cabral com muita preocupação falar. E, ao mesmo tempo, dava, tanto nos velhos contratos como nos novos, como nos futuros, o acesso a todos os outros estados. O erro do projeto Zaratini, eu acho que foi na divisão do índice para os municípios. Ficou uma briga muito grande de plenário para ver se esse município ganhava mais ou se aquele município ganhava menos. E o município a gente sabe que é onde a gente mora. A gente não mora no estado ou não mora no Brasil, não. A gente mora no município. E isso repercute diretamente no voto, na participação de cada deputado. Então, a questão do royalties é uma questão federativa. A gente não pode nem partidarizar, nem fazer ele assunto de governo e de oposição. Só acredita que, independentemente do resultado da decisão da presidente Dilma Rousseff, pode vir uma crise política aí, de um lado ou do outro? É difícil analisar. A gente falar de suposições, a presidente vai vetar, a presidente não vai vetar, porque de alguma forma vai desagradar alguém. Alguém vai sair meio chateado nessa situação. Ela vai estar cumprindo os preceitos que ela tem, os direitos que a presidência tem de sancionar ou não. Eu não queria estar na situação da presidente Dilma Rousseff nesse momento. O Rio de Janeiro, Espírito Santo e o resto do Brasil. Então, é por isso que eu defendia o projeto Zaratini, porque era uma coisa mais justa, era uma coisa mais tranquila, política, administrativamente, está entendendo? Muito embora não tivesse o resultado que este tem. Mas eu não sei se esse vai causar e vai fazer com que esse resultado apareça. Eu torço para isso. O meu estado precisa muito disso. Os meus municípios precisam muito dos royalties. O estado de Alagoas, como os Nordeste, nós estamos passando por um momento de muita dificuldade de seca, essa desoneração dos produtos de linha branca e de automóveis mexeu demais na arrecadação dos municípios. Eu não sei como é que os prefeitos vão terminar os mandatos no Brasil afora, principalmente nos municípios que defendem
efetivamente de FPM. Deputado, nessa linha aí da pergunta do Leandro, eu creio que, em certa medida, a crise já está instalada, né? Uma espécie de guerra de secessão prestes a explodir aí. Inclusive por causa dos projetos que foram aprovados recentemente, a questão de ICMS. O governador Renato Casagrande, do Espírito Santo, ele várias vezes ele teve reuniões com o ministro Manteiga, dizendo que o Espírito Santo vai quebrar se não houver compensações por parte do Executivo. O Executivo não falha nesse ponto aí, ao não prever compensações, tanto nos royalties quanto na questão do ICMS? Acho que a questão aí vai ter que ter de novo a questão do repactuamento da dívida dos estados. O Pacto Federativo, com reforma tributária, e vem a questão do FPE, que mais uma vez eu digo, se os políticos, se a classe política, se o Congresso, se o Senado, se a Câmara não se posicionarem, daqui a pouco o Supremo vai se posicionar de novo com relação a essa situação. Então é um contexto de enredo que, se não tiver uma movimentação rápida, efetiva na discussão dessas questões, nós vamos voltar a ter a ingerência do judiciário nas ações que praticamente os políticos deveriam fazer. Aí não adianta reclamar do Supremo. Não adianta reclamar de judicialização. Né? Então, não adianta reclamar do Supremo. É uma questão que ela está posta. Os estados estão com problema no endividamento, tem que ver esse repactuamento das dívidas. Os municípios estão com problema de receita, principalmente pela queda da arrecadação e da desoneração que está sendo imposta. Atende a um lado, atende, prejudicou muito o outro. Tá certo? A concentração de fluxo, ele fica mais ou menos onde se produz, nos grandes estados, movimenta a economia, mas o preço é muito alto. Então isso tem que ser visto, revisto, e vai passar por isso, não tenha dúvida disso. A discussão do royalties vai trazer o FPE, vai trazer o ICMS, vai trazer o Pacto Federativo como um todo e consequentemente, a discussão dos débitos dos estados. Deputado Arthur Lira, líder do PP na Câmara dos Deputados, é o nosso convidado hoje no Tribuna Independente. Comigo à mesa, Denise Rotemburgo, meu colega de apresentação, e Fábio Góes, repórter do Congresso em Foco. E claro, você, telespectador, agradecemos muito a sua participação. Temos mais um bloco, voltamos daqui a pouco para falar sobre o PP, o futuro do PP, escolha do novo presidente o ano que vem agora, como é que está a disputa, e até uma eventual fusão com o PSD, que criou uma polêmica dentro do partido aí. Você pode mandar suas perguntas para 0 operadora 17 3355 8432 ou pelo e-mail tribunadf@redevida.com.br ou pelo Twitter da Denise, @DeniRotemburg. Gostaria de convidar também os telespectadores eu já falei na Denise, mandar o Twitter da Denise. Eu esqueci aqui, acabei me enrolando. Voltamos já.